melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Ezequiel, capítulo de número 33. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado o seu sangue, não se deu por avisado,
O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, porém, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. E se disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, nós desfalecemos neles, como pois viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quando a perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Coloque a sua mão sobre a Bíblia e vamos agora pedir a Deus a orientação do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu creio, meu Pai, que nesse momento o Senhor está falando a cada vida, a cada coração, e é por isso que desde agora eu já te agradeço. Amém. A visão de Ezequiel foi algo tremendo, porque Deus está lembrando a Ezequiel para que ele foi designado. Para que nós fomos designados? A igreja, a Assembleia de Deus Cristo Salva. Nós, pastores, membros da igreja. O chamado de Deus é que todos nós preguemos o Evangelho. E a Bíblia diz que esse Evangelho será pregado por todo mundo, e então virá o fim. Nós temos falado, temos dito sobre tudo o que está acontecendo e tudo o que pode acontecer a qualquer momento. Claro que a espada virá. 7 anos de grande tribulação virão sobre a terra. E nós temos avisado a igreja, tanto ao perverso, tanto aquele que ainda não tem o sangue do Cordeiro de Deus na sua vida, aquele que ainda não se converteu ao Evangelho, aquele que ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, como também ao justo, aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. No entanto, é importante lembrar que se o justo, confiado em sua justiça, desviasse do caminho, afastasse do chamado, se o justo, confiando que está salvo,
pelo sacrifício da cruz, praticar a impiedade, a saber, a prostituição, a lascívia, a impureza, a idolatria e etc. Se o justo, confiando na justiça que Deus, através de Jesus, praticou na cruz do Calvário, afastasse do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Afastasse da vida. Quem é a vida? Jesus. Afastasse da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a resposta para a salvação. A resposta de Deus para a salvação de todo homem é Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não há santo de pau, de pedra, de gesso, de bronze, de ouro. Nenhum Deus fabricado pelas mãos dos homens. Nenhum santo que foi consagrado, beatificado, como você queira chamar, pela igreja romana ou por qualquer religião no mundo todo. Nenhuma imagem de escultura. A Bíblia diz no livro do Êxodo, no Decálogo, nos 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou embaixo da terra nas águas. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Então importa que o homem ímpio se converta, e importa que o justo permaneça em Deus, permaneça em Cristo, permaneça na fé. Permaneça, como disse Paulo o apóstolo: guardei a minha boa consciência. Então é importante que o homem tenha essa boa consciência. A minha atalaia do Deus vivo, a você que tem o chamado de pregar o Evangelho, a incumbência é dupla. Não somente guardarmos a boa consciência, não somente continuarmos na fé, justificados em Cristo, permanecendo firmes até o fim, mas também sermos avisadores, sermos pregadores, sermos canais de Deus para a salvação daquele que crê. E se nós recuarmos, Deus não tem prazer em nós. Se nós não avisarmos, se nós não tocarmos o chofar, a trombeta, se não declararmos o que está por vir, e está por vir, nós vemos o comunismo avançando no mundo todo, meus irmãos. Nós vemos que o mundo todo está sendo dominado. Nessa pandemia, os homens, mulheres, todas as línguas, povos e nações se dobraram de joelho diante desse vírus maldito. As pessoas estão sendo acochadas, elas estão sendo alvo de uma mídia podre, imunda, que quer deprimir, oprimir. Uma mídia que transmite a elas o medo, o terror e o pânico. E isso é o comunismo. Isso é um governo mundial único que se forma com a desculpa de tratar das pessoas, com a desculpa de que é para o bem de todos. E eles repetem mentiras e mais mentiras e mais mentiras e mais mentiras, e eles repetem muitas vezes essas mentiras, porque muitas vezes, sendo repetidas essas mentiras, eles acreditam que na mente dos indoutos, dos incautos, dos inconstantes, dos desviados, dos que abandonaram a fé, isso se torna uma verdade.
É nossa responsabilidade ouvir a palavra da boca de Deus. É nossa responsabilidade levarmos aquilo que nos foi transmitido como hermeneutas, como pregadores. É nosso dever advertir ao povo, aos que nos ouvem, que reconheçam sua iniquidade, seu pecado e se convertam em Cristo Jesus, o único autor e consumador da nossa fé e da nossa existência. É nosso dever falar que o arrebatamento vem, é iminente, pode ser a qualquer momento. É nosso dever dizer que subirá apenas aquele que está com a lâmpada e o azeite, a palavra e o Espírito. É nosso dever dizer que aqueles que recuam na fé, aqueles que retrocedem, não salvarão as suas almas. Somente os que avançam em fidelidade, somente os que avançam em propósito de vida, somente os que avançam em temor, somente os que avançam com segurança da fé, é que vão ser salvos. Você talvez esteja me ouvindo de sua casa, ou do seu carro, ou de um meio de rua, com depressão, crente afastado, justo, desviado, ou perverso que não se arrependeu, ou perverso que aceitou a Cristo, mas se desviou do caminho, praticou, buscou o penhor, pagar o penhor, mas nenhum preço que você pudesse pagar poderia livrar você da morte. Por isso que Jesus levou sobre si, por isso que Ele carregou sobre si as nossas dores. Isaías 53 diz que Ele pagou o preço da nossa salvação. Mas agora, com esse chamado da graça, com esse chamado da salvação, com esse chamado de Deus, através do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, um chamado tão nobre, um chamado tão forte, um chamado tão amoroso, um chamado que impactou o mundo inteiro de sua época, esse chamado que ecoa há 2000 anos, diante desse chamado, qual é a atitude que você tem? Você não tem desculpa. Lá em Lucas 14, quando esse chamado foi dado, a Bíblia diz que os homens, eles se desculparam. Verso 18, contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. Você tem declinado, você tem dito, olha, eu vou esperar mais um pouco, eu vou esperar para domingo que vem, eu vou esperar para essa pandemia passar, eu vou esperar que a minha mulher se converta, eu vou esperar que meu marido aceite a Cristo, eu vou esperar que meu filho saia das drogas, que a minha filha saia da prostituição, eu vou esperar e esperar e esperar. E você tem dado desculpas. Desculpas. A Bíblia diz que aos advertidos cabe receber a advertência. A advertência e o convite andam bem juntinhos, irmãos. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Eu tenho que receber o convite e tenho que me sentir advertido por esse convite. Por isso que a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro sagrado que confronta você com as suas ações, com os seus maus costumes, com a sua perversidade, com a maldade do seu coração, com a imoralidade, com a pornografia, com as injúrias, calúnias e difamações que você, com os seus lábios ferinos, com a sua boca suja, fala sobre o que não entende. Então a Bíblia diz que você tem que se dar por advertido, porque o chamado da graça é para que haja um novo nascimento em você, é para que a obra do Espírito Santo se faça, e você reconheça a necessidade de ouvir e praticar esse chamado de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Deus vai se compadecer daquelas ovelhas que ouviram ao chamado e receberam a advertência. É bem evidente que a palavra da cruz veio para todo mundo, mas João capítulo 1 diz
que o mundo não o recebeu, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem ouve e aceita a advertência salva a sua alma. Quem ouve e aceita a advertência cura a sua alma. Talvez você esteja depressivo, pensando em suicídio. Sua situação financeira chegou ao fim e você não tem como pagar as contas. Você se sente acuado, encostado em uma parede. A vida está lhe pressionando. E é interessante que é uma visão bem comunista, pressionar as pessoas. E é isso que eles estão fazendo. Eles decreto em cima de decreto, em cima de decreto, em cima de decreto. Cada decreto é um decreto pesado. Depois vem um que alivia mais um pouco, outro vem mais pesado que o outro. Aí vem outro que alivia mais um pouco. É como se alguém estivesse te matando, empurrando você para uma parede, te matando asfixiado, e está empurrando você e você não tem como respirar. E aí essa pessoa solta um pouco e você agradece a ela porque ela te deu a oportunidade de respirar algo que é seu, que é nato, que ela não podia ter tirado de você. O governo não pode, nem do estado, nem do município, nem o governo federal pode tirar o seu direito de vir, pode tirar o seu direito de expressão, pode tirar o seu direito de cultuar a Deus. Estão rasgando a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6º e 7º, estão rasgando tudo, porque há um domínio, e Deus está permitindo que isso aconteça nos nossos dias. O anticristo está no mundo já, o governo mundial já está estabilizando-se. As 10 nações que Emmanuel Macron reuniu, faltava só a Itália fechou com ele. O anticristo é um cidadão que vai assumir poder no mundo, e ele terá sobre a sua cabeça 10 chifres ou 10 diademas que simbolizam poder, simbolizam reinos. O antigo território romano, composto por vários países, está unido em um bloco. O bloco europeu. E eles querem aclamar um líder. E é interessante, irmãos, estão envolvidos a ONU, a OMS, todos os órgãos mundiais que trazem uma visão de controle, de domínio. Será que é só eu que estou vendo isso? Será que só tem um atalaia aqui vendo essas coisas? Cadê os pastores? Covardes, fracos, debilitados, que não pregam mais isso, que não avisam ao seu povo? Cadê os padres que sempre disseram que eram o bambambam, que sabiam de tudo? Bispos, arcebispos, que fecharam suas igrejas, deveriam estar de portas abertas, deveriam ir para a guerra, lutar pelo reino de Deus, estão fechados. Pastores esquerdopatas, pastores que abandonaram o altar, que se conformaram com isso, ovelhas que estão afastadas do redil, ovelhas que estão afastadas da comunhão. Esse, sem dúvida, é o pior momento. Eu comparo esse momento ao momento em que Cristo foi preso, e os discípulos estavam amedrontados por causa da guarda pretoriana, por causa da guarda do Sinédrio. Os discípulos estavam amedrontados em ver que o seu Senhor estava na mão dos seus algozes. E eles se dispersaram e fugiram um para um lado e outro para o outro. Apenas Pedro o acompanhava à distância, porque profeticamente Jesus já tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
igreja que se acovardou, igreja que se apostatou. Há quanto tempo temos falado? As últimas décadas, a igreja tem sido uma igreja que influencia as pessoas a viverem um modernismo teológico. Igrejas que se abandonaram o nome de igreja, se autodenominam comunidades, se fecharam como anfiteatros, como casa de show, exaltando a homens e não a Deus, pregando psicologia, pregando regras e normas que não são bíblicas, são coaches, são normas, são ensinamentos humanos, humanísticos. Nós vimos o afastamento das pessoas, da santidade, da pureza, da palavra, do Espírito. Igrejas cheias de pessoas frias, igrejas cheias de homens e mulheres desviados do Evangelho, pastores sem compromisso, igrejas sem compromisso. Tudo que valeu, tudo que valia, tudo que estava valendo para eles era o dinheiro, a fama. Igrejas brigando com igrejas, pastores se debatendo com pastores. Que é isso, irmãos? O que foi que houve com a igreja? O que foi que houve com os irmãos? O que foi que houve? Jesus está vindo. E o que tu tens, o que você acha que tem, você acha que vai ser seu? Você, amigo pastor, que ficou milionário, o anticristo não vai te deixar com isso. O diabo não vai te deixar com isso. Você, irmão, crente, não cristão, crente, que não ofertou, não dizimou e não apoiou a obra de Deus, não apoiou a obra missionária, que perseguiu a igreja, que falou mal de pastores. O que tu tem, o diabo vai te tomar também. O governo mundial único vai tomar de todos. Vai impingir uma marca sobre todos, um controle tecnologicamente forte, que vai fazer com que você se torne uma presa muito fácil do anticristo. A Bíblia diz que quem receber essa marca jamais será salvo. Bill Gates está trabalhando nessa marca. A ONU está trabalhando nessa marca. A OMS está trabalhando nessa marca. Já temos aí o cadastro único mundial. Já temos aí, se você não sabe, o passaporte do Covid. As pessoas só viajam de uma nação, de um país para outro, se tiver esse passaporte do Covid, da vacina. Que absurdo é esse? O mundo está dividido entre esquerda e direita. E o certo se tornou errado, e o errado parece ser certo para as pessoas. A igreja está de portas fechadas. As pessoas estão se matando, pulando de edifícios aí, se jogando embaixo de carro, se enforcando, cometendo suicídio e indo para o inferno. As famílias não se unem mais, não se congraçam mais, não se abraçam mais, as pessoas não apertam as mãos mais, as pessoas têm medo umas das outras, quando se aproximam umas das outras, elas têm medo de pegar essa doença maldita. Então o diabo tem trabalhado para dividir, porque a igreja é alicerçada na visão da comunhão, da unidade. A igreja é corpo, e corpo tem que estar unido.
Então eles estão trabalhando para que as pessoas se afastem da igreja, se afastem da comunhão. Comunhão virtual que nós vamos fazer aqui, meu Deus, 44 anos de evangelho, estou fazendo comunhão virtual com os meus irmãos. Você sabe o que significa isso? A volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o advento do líder chamado anticristo, só que ele terá um nome, pode ser Macron, pode ser outro. Talvez você esteja dizendo, você está ficando maluco, bispo, você está ficando maluco. E eu digo para você, Noé também foi chamado assim quando avisou. Eu digo para você, irmão, é o arrebatamento, é a tribulação, o tempo chegou, o mundo está diferente, olhe para o tempo. Veja a fisionomia das pessoas decaída, o semblante caído. As pessoas não têm mais ânimo, as crianças não estão no colégio, as crianças não têm mais estudo. Veja o que está acontecendo, a fome, a miséria, a peste. Veja tudo o que está acontecendo. Gog e Magog estão já se aprontando para uma guerra, pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Mas está havendo um reboliço grande ali, Estados Unidos, Rússia. Está havendo um reboliço grande ali no Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Gog e Magog estão confluindo ideias. Israel está mais uma vez sendo ameaçada, a terra de Israel, o país de Israel. As pessoas têm que enxergar o que está acontecendo, antes que seja tarde demais, porque o Senhor nunca falhou em sua palavra. Eu creio, e eu estou avisando como atalaia do Deus vivo, Jesus está vindo. Jesus é a resposta. Jesus está vindo a qualquer momento. Eu tenho falado isso porque no meu espírito tem uma voz que diz, fala. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Saberão que tu és um profeta vindo da minha parte. Eu estou falando, Jesus está vindo. Você pode me ver isso agora no presente, ou você pode me ver e me ouvir depois do arrebatamento da igreja. E se você estiver me vendo depois do arrebatamento da igreja, é importante que você saiba que a sua vida vai ser de sofrimento, aterrorizada pela perseguição que o anticristo vai fazer no mundo. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de muita guerra, de muita morte. Muitos acontecimentos catastróficos virão sobre esse planeta, muitos. Em outras mensagens minhas você pode se orientar sobre isso. Não receba a marca da besta. Não receba essa marca documental que será implantada, provavelmente implantada nas pessoas de forma subcutânea. Não receba. A Bíblia fala que será na mão direita ou na testa. Não receba. Porque eu vejo, as pessoas estão tão desesperadas por dinheiro, por comida. O mundo se fecha na visão do anticristo, do controle. A palavra controle não é só de natalidade, não. É um controle
sobre tudo e sobre todos. E é nesse momento que nós estamos vivendo que Jesus vem buscar a sua igreja, porque ninguém vai controlar a igreja do Senhor Jesus. Ninguém vai controlar os embaixadores de Cristo. Nós seremos levados, receberemos corpo de glória, seremos preparados para após os 7 anos voltarmos aqui, e aí sim, o controle de Cristo sobre o mundo, o reino milenar de Cristo, e a igreja arrebatada em corpo de glória, voltará com Ele, para reinar com Ele, e trazer justiça, paz, a esse mundo que estará destruído por tantas calamidades e por tanta mortandade trazida pelo anticristo. Como atalaia, eu estou avisando e tocando a trombeta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu te peço, ó Deus, por essas vidas. Eu te peço, ó Deus, por essas pessoas que me ouvem agora. Pois o pastor procura as ovelhas para salvar e para cuidar delas. O pastor guia as ovelhas que estão na terra estranha para a terra prometida. Pastoreando, Ele faz tudo por elas e elimina do meio delas os bodes. Ele afasta do meio delas o erro. Senhor, chegou o momento em que a tua palavra tem que ser mais fortemente propagada. E há muitos profetas, há muitos pastores que estão calados, com medo. Eu te peço pela vida dos meus irmãos pastores, levanta os teus servos, Pai. Que o Espírito Santo levante o ânimo, a força, o vigor, a fidelidade, a lealdade, o compromisso, a fé, para pregarem nesses dias maus, pregarem como nunca pregaram, agirem de uma força que nunca foi usada antes, para que mais vidas se convertam a Jesus Cristo. Então, quer ímpios, quer justos, que todos estejam firmados em Cristo. Que o ímpio deixe o mau caminho e o justo não se desvie do caminho certo. Estejam firmados em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, ou se reconciliar, diga: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu me reconcilio contigo, ó Pai. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço, me ajuda, Pai, porque eu andei distante em terra estranha, mas eu quero ir para a terra prometida, o céu, o reino eterno. Então, meu Deus, agora traz a resposta a essa pessoa, porque a resposta vem do Senhor. A resposta para todos os ângulos da nossa vida, para todas as situações, para todas as questões levantadas, todos os nossos questionamentos mais íntimos. A resposta é Jesus. A resposta é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, o único Salvador e Senhor. Jesus. Então, meu Deus, agora salva essa alma, salva essa vida que chora, que geme, arrependida. Seja deste homem, desta mulher, desta criança, desse jovem, deste idoso. Salva agora, Pai, pois assim eu te oro
entregando a vida destas pessoas, entregando a minha própria vida ao Senhor Jesus Cristo, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, a Bíblia diz que ele pegou o pão e ele o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então está aqui o suco da uva e o pão. Senhor Deus, nós consagramos, separamos do uso comum, para que seja o símbolo do corpo e do sangue derramado na cruz, em nome de Jesus, amém. Então nós estamos agora cumprindo a ordem. E qual é a ordem? Ele disse: façais assim até que eu venha. Anunciando, a ceia anuncia a vinda de Cristo. Por isso que a Cristo Salva, a Assembleia de Deus Cristo Salva, a AD Cristo Salva tem celebrado a ceia. Não somente no dia de hoje, nós temos celebrado a ceia. Temos celebrado a ceia. E por quê? Porque sabemos a nossa necessidade de que Ele venha, de que Ele esteja nos dando o livramento da morte, do mal e de tudo o que está acontecendo. É por isso, amado, que o Senhor Deus, Ele mesmo veio ao mundo procurando as ovelhas que estavam perdidas. Lá no livro de Ezequiel 34, ele, no verso 11 diz: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Ele já veio, Ele morreu na cruz, Ele veio buscar você e a mim, e agora Ele virá arrebatar a igreja. Nós estamos anunciando isso, para que você creia e seja salvo, porque aquele que crê não será condenado. A palavra crer é um verbo. Você precisa crer com ação. A fé é uma certeza. Pegue o pão em suas mãos. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Coma do pão. E teu sangue leva-me além. Aleluia. A todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Aleluia. Ainda no momento da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Beba o cálice do Senhor. Aleluia. E que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu sou livre. eu sou livre, Eu sou livre. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É isso aí. Você recebeu o sacrifício de Cristo. Agora a Bíblia diz que a sua vida tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. É a maneira como você tem que viver agora. Aceite isso para que você seja salvo. Ou não aceite isso e viva de forma dissoluta, pecaminosa, ímpia, e pague o preço da eternidade no inferno. Isso é a verdade. Essa é a verdade que liberta, que cura, que salva e que batiza no Espírito Santo. A grande verdade. Senhor meu Deus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. E obrigado, meu Pai, porque fomos alcançados por Ele. Não por nosso mérito, mas pela tua misericórdia divina. Senhor Deus, nos ensina a caminhar mais e mais na fé, na plena varonilidade de Cristo, na perfeição que o Evangelho impinge sobre nós, para que sejamos a imagem e a semelhança do Senhor, para que possamos, Senhor, sermos imitadores de Cristo, embaixadores do Evangelho do Deus vivo e poderoso. Assim eu oro, meu Pai, já te agradecendo hoje e sempre. Amém. Amém. Chegamos ao final, mas eu quero pedir que você que está nos assistindo, a Assembleia de Deus Cristo Salva não é uma igreja que começou hoje. Nós começamos esse trabalho de evangelização no ano de 1992 para 93. Fomos registrados como igreja em 1996. E estamos em 2021. Eu sou um crente convertido em 1975. E me tornei pastor desse ministério há 28 anos atrás. Me tornei missionário há 30 anos atrás. E eu estou dizendo para você, nós estamos aqui precisando que você nos auxilie nesta obra, com o seu dízimo, com a sua oferta. Os irmãos vão colocar aí o Pix, vão colocar as contas, mas não adianta eles colocarem e você não ajudar. Eu preciso que vocês ajudem, não somente orando, mas investindo nessa obra. Nós temos um trabalho que assiste a muitos moradores de rua, os ungidos da madrugada. Nós temos várias congregações que têm que estar sendo mantidas com a luz, com a água, com aluguel, com IPTU. Temos despesas de internet, temos o sustento de obreiros. Então não é fácil estar aqui falando com você
é um ato de amor, é uma visão aguerrida sobre o Evangelho, porque eu quero pedir o seu apoio, a sua ajuda. Que você nos auxilie como um missionário, como um obreiro, como uma coluna de apoio financeiro para a gente continuar no ar. Nós temos um programa de televisão que atinge mais de 60 municípios pela nossa TV, em Rio Grande do Norte, Mossoró. E temos também os nossos canais de redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, AD de Assembleia de Deus, Cristo Salva. Cadastre-se lá. AD Cristo Salva. Cadastre-se lá. Estamos também adentrando pela TCM, pela Brisanet, em Fortaleza, canal 176. E não somente isso, agora 9 horas da noite, você pode acessar aí, você que é de Fortaleza, o canal 16.1. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina.
Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus, Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você.